Eu fiz faculdade de cinema, né? Sim, sim. E um dos exercícios, principalmente se o que você deseja um dia é ser diretor, é realmente você saber lidar com ator... Quer mais água? Não. É você saber lidar com atores num âmbito profissional, só que num âmbito pessoal também. Porque o instrumento de trabalho do ator... É o ator. É isso aqui. É o corpo dele, a cabeça não dele. Não é como um pintor que ele vai... ele tem o pincel, as tintas. Não, o instrumento de trabalho do ator é isso aqui. E você tem que entender que por mais que aquele ator esteja naquele personagem, tem um ser humano que é a personalidade dele ainda. E uma das grandes características que você deve ter como um bom diretor é esse tato com um ator. E o que acontece muitas vezes é que, por exemplo, digamos assim, a gente tá filmando uma cena aqui e a cena é super violenta, é onde o ator realmente tem que expressar aquilo de maneira autêntica, forte. Você não pode cortou a cena e mandar esse cara pra casa agora. Você não pode fazer isso. Que é arriscado. Ele tem um problema no trânsito, ele vai sair do carro e vai dar porrada no outro Ele ainda cara. tá naquele momento dele, naquele humor dele. Então, você tem que ter esse tato de falar assim, não, chega aí, vamos trocar uma ideia. Ou, tentar fazer ele voltar pro mundo real. Tipo, e a sua filha? Como que tá os seus filhos? O que você vai fazer depois daqui? O que você... Trazer ele pra vida real. Porque você joga esse ator que tá nessa cena caótica no mundo outra vez, como... Existem muitos casos aí de ator que fica louco, ou ator que de repente surta, porque é um processo, né? É um processo. Tem até uma cena, tem um vídeo que ficou famoso do Christian Bale, não sei se você já ouviu. Sabe quem é o Christian Bale? Não. O do Batman, Qual Batman? Dos... Cavaleiro das Trevas? Esse mesmo. Tá, sei. E aí, se eu não me engano, ele fez o filme do... Uma das sequências do Terminador do Futuro, se eu não me engano. E aí, numa situação assim, o cara da luz coloca a luz perto dele. E aí ele, tipo, meio que bate. Dá uma porrada na luz. Nossa, ele surta no set. Caralho. Ele surta. Tem o áudio no YouTube. Ele surta, assim. Pelo simples fato do cara da luz ter colocado a luz onde ele não deveria. Porque ele tava totalmente imerso no personagem, então não era ele ali. Era e depois ele veio, explicou, falou, as pessoas também que estavam ali entenderam. Mas é isso, quando você realmente entende essas dinâmicas... E aí, voltando, porque a gente tava falando sobre esses influenciadores ou criadores de conteúdo, é a mesma coisa. De repente, imagina, sei lá, vai ter uma festa da revista Quem. Existe essa revista ainda? Existe. Não sei, cara. Enfim, imagina que vai ter uma festa. Vai ter uma festa de famosos. No momento que aquele cara entra nessa festa, ele não é mais ele. Ele entende que ali é deixa eu ver com quem eu vou falar para criar conexões, para melhorar minha popularidade, o meu status. E aí ele tem que ser um certo personagem. Ele pensa como ele tá vestido, como ele se comporta, como ele anda, como que ele fala. Tudo ali é calculado, né, pra ele manter aquele personagem. Não é ele sendo ele. E isso também é algo que as pessoas que não têm essa consciência externa, que eu digo, de ler as pessoas, elas podem achar que é tudo natural. E não. Não é milimetricamente tudo ali pensado. Eu falo isso para as pessoas. Uma das formas artísticas que eu mais gosto, inclusive, é stand-up comedy. Sim. E a maneira, às vezes, como você vê um bom comediante contando uma piada, parece que ele tá contando aquilo ali saindo da cabeça dele pela... Não, parece que ele tá ali conversando, trocando uma ideia, né? É milimetricamente tudo pensado. É isso aí. E às vezes eu tenho algumas conversas com algumas pessoas que me ouvem falar isso e falam assim, mas você acaba não apreciando o ato porque você consegue ver essas coisas. Porque tu tá vendo fora da caixinha. Muito pelo contrário. Mas muito pelo contrário. Eu aprecio ainda mais, porque eu vejo tão bom, tão talentoso que ele é. E aí quando você consegue perceber, você percebe... Saquei qual que é dessa pessoa. Cara, isso é uma Matrix. E o legal desse papo de trocar ideia com a galera... Aqui o papo vai ser maluco. A gente vai falar de cinema, de relacionamento, de música, de política. É isso. Eu queria conversar com o Luiz justamente por isso, velho. Porque a gente consegue trocar de assunto. Esse insight do cinema eu tenho certeza que muita gente não fazia ideia. Qual? Do artista e a questão do diretor também ter esse feeling de lidar com o ator. Isso é muito maneiro. E dos caras que se permanecem no personagem. Isso é muito maneiro. Muita gente provavelmente não sabia. Isso é uma Matrix.
Isso é uma matrix porque a galera que consome esse tipo de conteúdo, seja o stand-up, seja o cinema, a música, eles não têm noção desse processo criativo, eles não têm noção desse contraste que tem entre a pessoa e o personagem, eles acham que tudo é aquilo. Sim. Um problema que eu tive, por exemplo, na música, quando eu era mais novo, eu sempre tive, às vezes, cara, tu compõe também, você já chegou a compor, né? Já compôs alguma coisa. Então, quando a gente compõe, é louco que inspira a gente. Pode ser um sonho, pode ser um filme, pode ser o caso da história de um amigo. Então, às vezes, eu compunho alguma coisa, uma música, espelhado na história de um amigo. Sim. Espelhado num filme que eu vi. E às vezes você pode até falar como a primeira pessoa, Como né? a primeira pessoa, mas na verdade você não é a primeira Não. pessoa. E aí, quando você canta a música, todo mundo, você tá apaixonado? Não. Você tá com raiva de alguém? Você brigou com a sua mãe? Não. Não é nada disso. Sim. Eles não entendem o processo criativo do Perfeito. artista e eles tentam colocar aquilo ali na tua pessoa, porque eles não têm noção dessa... Porque é um exercício de se colocar em uma outra Sim. situação, né? Isso muito foda. O processo criativo, seja na música, num texto, num livro, num quadro, requer que você saia, de certa forma, do seu estado de eu, Aham. para explorar outras coisas. Então, eu até um exemplo de uma música de um criador que eu gosto muito é que, por exemplo, eu gosto muito de Nirvana. Eu gosto pra caralho, eu tenho a tatuagem aqui na perna. É velho. mesmo, não sabia. Eu tenho do Nevermind. Olha, o bebezinho? Não, eu tenho o rostinho, o Smile. Tá ligado. Então, um exemplo disso. Você conhece a música Polly? Claro, Polly wants some cracker. muito boa. Durante muito tempo, quando eu era adolescente, porque inclusive eu li o livro dele, eu achava que a Polly era um passarinho dele. Sério? Eu achava, que você sabe a história real? Não, essa história é real. Mas não sabia que tu achava... Então, e aí... Eu li a matéria antes de escutar, Pode ser, então então. eu já tava ciente. Porque ele fala, Polly wants some cracker, I think she wants some water. Tipo, ela quer uns biscoitos, ela quer água, ela tá presa. E depois eu fui descobrir que Polly foi uma menina que foi sequestrada em algum lugar nos Estados Unidos, eu não lembro onde. E Foi lá em Seattle mesmo. foi em Seattle. E aí a música é do ponto de vista do sequestrador. Então você já consegue imaginar o processo criativo do Kurt Cobain nessa música, de ele tem que, de certa forma, entrar nesse personagem pra escrever uma canção. E você pode... Que macabro, que música macabra. Começa a se tornar agora macabro essa história. Mas é o processo criativo. E é por isso que muita gente... eu detesto esse tipo de coisa que as pessoas falam assim... Ah, não, esse filme é ofensivo. Não assiste? Não existe isso. Não assiste esse filme. Caralho. Essa piada é ofensiva. Não escuta. Passa daqui. Aí, não pode falar sobre isso. Pô, o cara é criativo, ele tá contando uma história. A gente tava falando aqui antes de Não, como... exatamente. Absolutamente, o Kurt Cobain, quando ele se colocou na função ali de escrever Polly, ele não estava... como é que eu posso dizer? Ele não tava romantizando o sequestrador. A intenção dele não era essa. A intenção dele é produzir arte, cara. A arte, ela te sensibiliza, vai passar uma visão, é o que você falou. Não necessariamente ele tá concordando com a visão do sequestrador. Muito pelo contrário, às vezes ele discorda, inclusive.